Números capítulo 32, verso de número 18. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim o texto: não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Meus irmãos, de posse do texto que nós, de Números capítulo 32, e o verso de número 18 que lemos nessa oportunidade, vai falar-nos de uma história, uma narrativa bíblica que está no livro de Números capítulo 32, e verso 18, onde nos fala de duas tribos, que lá no primeiro verso, quando nós vamos ler esta história, este momento em que, no entanto, aborda-se sobre a vida de Moisés, e também duas tribos que, no entanto, fazem um pedido para Moisés. Se não, vejamos, nós aqui, neste período, no capítulo 32 do livro de Números, o pai passado algum tempo no deserto. Nós vemos que neste período eles estavam em uma localidade, num ponto geográfico próximo da terra prometida. Eles estavam mais precisamente na parte oriental do Rio Jordão. E nós percebemos que pela leitura bíblica, logo nos primeiros capítulos do livro de Números, há um instante em que o povo está no deserto, isso logo no começo, no início do ingresso do povo a este deserto, nos primeiros anos, em que o povo, no entanto, os irmãos aqui todos sabem, eles pecam deliberadamente contra o Senhor e, no entanto, o Senhor permite a extensão deste tempo por 40 anos. Mas, capítulo 32, é quase no final desta trajetória, deste tempo, deste período em que o povo de Israel estava trafegando o deserto. Bem, eles estavam do lado oriental do Jordão. Eles já haviam conquistado uma terra chamada Gileade. Quem aqui já ouviu falar de Gileade? Ou dos bálsamos originários de Gileade? O profeta Jeremias, ele vai dizer em uma das suas profecias a respeito deste bálsamo que vinha de Gileade, por se tratar também do território do povo de Israel. Quando, no entanto, chama a atenção de todo o povo que estava distante por conta da idolatria, dizendo ao povo: não há então bálsamo em Gileade para a cura no meio do povo de Deus. Porém, contudo, essa terra que agora quer reivindicar, duas tribos, se você for comigo, colocar seu olhar no primeiro verso, você vai ver duas tribos, Ruben e a tribo de Gade. Nós tínhamos 12 tribos que compunham também Israel como um todo. Eu disse quantas tribos? Duas tribos agora estavam reivindicando essa parte que não fazia parte do plano original que Deus então havia estabelecido lá com Abraão, Isaac e Jacó. Porém, contudo, eles fazem a seguinte observação do território. Ora, é um povo rico, é um povo que enriqueceu apesar do deserto, é um povo que tem muito gado, é um povo que tem muita coisa, e porém viram em Gileade as demais terras que, no entanto, permitiu o Senhor. Se você for ler comigo no verso 4 do capítulo 32, a Bíblia diz: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, ou seja, era uma terra apropriada para quem tinha gado, para quem então cultivava também, terra também deleitosa, uma terra formosa, uma terra boa de se viver. No entanto, duas tribos querem reivindicar este lugar,
E veja, se você for olhar agora na introdução que eu estou dando aos irmãos, parece que não tem muita coisa a ver com aquilo que a gente quer ministrar hoje à noite. Mas calma lá, presta atenção comigo e você vai ver o que realmente este texto quer dizer. Nós, no entanto, vemos que estas tribos chegam diante de Moisés, o líder Moisés, todos conhecem. Moisés, aquele, no entanto, que foi usado como instrumento de Deus para fazer com que o Mar Vermelho se abrisse e o povo pudesse entrar, então, no outro lado, para o deserto. Diante dos líderes da congregação, diante de todos os demais líderes que estavam, no entanto, para receber o pedido, a solicitação de duas tribos, Ruben e a tribo de Gade. Eles, no entanto, disseram: a terra que feriu o Senhor diante da congregação. Começaram bem a conversa, o diálogo. Ora, quando nós vemos que eles estavam dizendo que essa terra é uma terra que é uma terra boa para gado, e eles disseram: os teus servos têm muito gado. Quem já viveu aí no interior do nosso estado sabe muito bem, né, como é que se cultiva, como é que trabalha com animais. Ainda hoje, minha esposa estava lá em Cachoeira do Sul, a terra do arroz, né? E o avô dela gosta de bichinho, gosta de ovelha, gosta de cavalo, gosta de boi. E é pequeno o espaço que ele tem, mas ele cuida daqueles bichinhos. E ele não quer vir para a cidade de jeito nenhum, porque cidade não é vida para ele. Porque lá é o lugar dele, lá é o recôndito dele, aonde ele cuida do gado, aonde ele cuida dos cavalos, aonde tem as ovelhinhas. Até a Manu, a Camille tiraram umas fotinhos com as ovelhinhas, né, tão preciosas, tão amáveis, né? Quem gosta de bichinhos sabe muito bem qual é o carinho que se desenvolve, que se cultiva com esses bichinhos. Porém, contudo, essas duas tribos pediram para que Moisés os deixasse permanecer naquela localidade e não atravessassem o Jordão para o outro lado. E o que significava isso, meus irmãos? O que significava isso? Porque do outro lado havia os cananeus, havia os gigantes, havia os amorreus, e tudo que é eu tinha lá. O que acontece? Agora, essa além da terra, que era favorável para eles, que era boa para eles, por conta de tudo que eles tinham, eles pedem o quê? Que eles fiquem com esta terra. Além de ficarem com esta terra, em possessão dela, eles pediram: não nos faça passar por outro lado do Jordão. Bem, o que significa isso? Moisés, que era um líder preparado, que antevia todas as coisas, que tinha a visão de Deus, e não somente a visão de Deus de vê-lo pessoalmente, além de que ele via o Senhor atravessando a penha. Porém, contudo, ele tinha uma visão, ele tinha uma mentalidade. Ele disse para esses dois pessoas que, no entanto, vieram a pedir para eles reivindicação desta herança. Ora, quando Moisés percebe o pedido deles, ele diz o seguinte: irão vossos irmãos à peleja do outro lado e vocês vão ficar aqui? Você está entendendo? Porque no outro lado eles teriam o quê? Que enfrentar mais batalhas, que enfrentar mais desafios, que enfrentar novos inimigos, conquistar a terra prometida. E alguém queria se isentar do sacrifício, do trabalho, de atravessar o Jordão, chegar do outro lado e conquistar a terra prometida. Veja bem, conquistar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós exige sacrifícios. Conquistar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós exige sacrifícios. Quando estamos na presença de Deus, quando o Senhor nos chama para uma obra, e não é para nós, não é para nosso gozo, nossa vantagem, nosso privilégio. Porém, contudo, o chamado que se desenvolve na vida de alguém sempre é em favor do próximo.
e nunca em favor daquele que está desenvolvendo aquele trabalho. Se você é um chamado por Deus, saiba de uma coisa: você não é o especial ou filho favorito. Eu não sou filho favorito. Eu tenho que gemer, chorar, orar, clamar, batalhar, enfrentar os desafios, porque eu sei que o meu próximo precisa da minha oração, do meu clamor, da palavra, da pregação, do louvor que aqui é cantado, desenvolvido. Todo culto que então é desenvolvido, tudo em favor da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais almas, mais vidas sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Você entende que atravessar o outro lado do Jordão dá trabalho, porque vou enfrentar inimigos. Veja que quando Moisés, na sequência, ele vai dizer no verso 7, dizendo o seguinte: por que desanimais o coração dos filhos de Israel? Porque se vocês quiserem ficar aqui, todo o resto vai ficar também. Ou seja, uma atitude de alguém ou uma minoria que quer ficar no lugar, talvez vá refletir que os outros também não queiram mais assumir aquilo que Deus deu. É Deus que prometeu, é Deus que disse que ia dar, mas alguma atitude no bastidor pode desenvolver um pessimismo no meio daqueles que têm promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Mas enfrentar os desafios, eu preciso estar pregando a palavra. Paulo disse a Timóteo o seguinte: ser sóbrio, sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ora, não preciso eu estar pregando aqui em cima para desenvolver o meu ministério. Eu posso desenvolver o meu ministério varrendo a igreja, limpando a igreja, tocando um violão, louvando o nome de Jesus, recebendo alguém naquela porta. Para que você estivesse hoje aqui, alguém trabalhou, alguém orou, alguém clamou, alguém construiu esse templo, alguém desenvolveu todo este trabalho. Irmãs estiveram por este trabalho para que ele continuasse seguindo, crescendo, avançando no seu objetivo, que é o quê? Alcançar almas para Cristo, e os irmãos serem edificados pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos disso, de entender que nossa chamada não é para nós, mas sim para o próximo. Veja que Moisés chama a atenção dos irmãos das tribos Rúben e de Gade. Veja que ele dá exemplo daquilo que aconteceu em Números 13, quando, no entanto, 12 tribos, ou representante de cada uma das tribos, foram a visitar a terra de Canaã. Eles olharam a terra, observaram a terra, disseram que a terra era boa, era terra forte, era uma terra que tudo que plantava dava, é uma terra que mana leite e mel, conforme a palavra de Deus, que Deus tinha dito para Abraão, Isaque e Jacó. Chegou um momento, e o momento era agora de conquistarem. Porém, contudo, nós observamos que 10 disseram: não podemos, o fruto é bom, mas não podemos. Não podemos, porque lá tem terra que tem, essa terra tem gigantes. Essa terra é uma terra que consome os seus moradores. Josué e Caleb estavam confiantes, estavam crendo. E também falaram em alto bom tom, dizendo: possuamos a terra, não vamos nos animar, vamos possuir a terra que Deus nos deu. Porque eles haviam visto a mão de Deus abrindo o mar. Eles haviam visto as 10 pragas, então, atingirem todos os egípcios. Eles viram tantos milagres, tantos prodígios, mas não puderam crer que Deus poderia ser com eles, ser espada deles, para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Ou seja, Deus quer que nós venhamos avançar, crescer, andar com o Senhor. Também, conforme diz Pedro em sua carta, crescei na graça e no conhecimento. Mas, contudo, o pessimista de 10 subverteu o comentário positivo de 2, Josué e Caleb. Bem, alguém diz por aí um ditado muito conhecido que o que o povo diz, basicamente, é o que Deus fala, né? Como é que é o ditado mesmo? A voz do povo é a voz
de Deus. E é verdade isso? Claro que não. Se fosse isso, não aconteceria esse fato aqui, essa narrativa histórica aqui, porque 2 tribos disseram vamos, 10 tribos disseram não. E o que aconteceu? Os 10 subverteram aquilo que 2 estavam crendo que poderiam receber. Eu posso receber, eu quero receber, eu creio que você comigo também quer receber da parte de Deus. E veja, mesmo Moisés, profeta, homem de Deus, passou 40 dias no monte. Oh, glória e aleluia! Vai superar esse cara aí? Não tem como superar. Mas era o que era, mas não conseguiu avançar. Não conseguiu mesmo assim. Porque ele dependia de toda a reunião, dependia de toda a congregação de estar junto com ele. Porque ele, se estivesse junto à congregação, estivesse junto com ele também avançaria para o outro lado. Eu como líder, alguns outros como líderes também não podem avançar se a equipe que está com eles não avança também. E nós avançamos e nós crescemos por conta de quem? E por conta do quê? Dos nossos irmãos, os nossos próximos. Se eu trabalho, se eu desenvolvo, alguém vai ver em mim referência. Se eu canto, se eu prego, se eu oro, se eu tenho uma vida santa, fidedigna, uma vida com Deus, se tem minha família que está servindo a Deus, alguém vai ver e vai ter como referência isso. E vai começar a viver de conformidade com a vontade de Deus. Oh, aleluia. Talvez você pense, a minha presença não significa nada. Significa sim, e muito. A tua presença adorando, glorificando a Deus neste lugar também atrai Deus para este santuário. Se você está com as mãos levantadas, cantando juntamente com um grupo de louvor, porque não existiria grupo de louvor se não existisse a igreja do Senhor aqui cantando e adorando junto, não teria graça. Mas estamos aqui com todos os irmãos porque nós temos um povo a qual nós estamos servindo. E Jesus nos chamou para servir. E está a serviço da igreja, dos irmãos. Tem gente que diz o seguinte, é um ditado muito comum e até mesmo no meio dos cristãos, que diz o seguinte: meu compromisso é com Deus e não com os homens. Mas isso não é verdade. Se nós olharmos o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, versos 17 e 18, ele vai dizer: quem faz isto é agradável a Deus e aceito aos homens. A Bíblia diz que Samuel crescia em graça, sabedoria, nas visões e também diante dos homens. Ou seja, porque ele estava servindo como sacerdote a todo o povo que chegava a ele. Ou seja, tinha uma nação corrompida, uma geração que estava perdendo-se, porém, contudo, Samuel estava na oração. Samuel era a referência. Samuel ia ser profeta. Sabe, por mais que esse mundo se corrompa, por mais que esse mundo se perca, nós devemos ser referência. Nós estamos aqui adorando a Jesus e nos sábados nós vemos os mais velhos, os jovens, chamando outros jovens para estarem também cultuando ao Senhor. Ou seja, eles estão trabalhando não para eles, mas também para aquele outro chama outro mais. E assim a obra de Deus vai crescendo, assim a obra de Deus vai avançando. Ou seja, quando nós comentamos em casa, olha que bênção, que graça, que poder que esteve aquele culto, as pessoas vão estar conosco também adorando a Jesus. Se na tua casa tem alguém que não tem Cristo, que não tem a fé, que não ainda aceitou Jesus, e você fala: que bênção, que culto, que louvor, que momento que nós estivemos na presença de Deus, tudo na tua casa vai começar a mudar, porque as palavras são diferentes, porque o jeito de tratar as coisas é diferente. Oh, glória a Deus. Mas, contudo, era uma outra geração aqui que eu vos falo, Rubem e Gade. É uma outra geração, uma geração obediente, uma geração que estava sujeita. Porque a Bíblia diz, verso 16, depois de que Moisés então falou, eles disseram o seguinte: edificaremos currais,
aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós vamos à peleja, nós vamos ajudar nossos irmãos a conquistarem a sua herança. Porém, contudo, não vamos herdar herança do outro lado, ou seja, nós vamos ajudá-los, mas não queremos ter nenhuma vantagem nisso, não queremos ter nenhum benefício nisso. Está entendendo? Você está entendendo? Isso prefigura o quê? Você lembra do quê? Quando nós falamos disso, de duas tribos que se predispõem a lutar pelos seus irmãos, nós vemos a pessoa de Cristo, que também deu a vida pela sua igreja, deu a vida pelos irmãos. Ora, o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, maravilha! Não teve ninguém maior do que Cristo. Veja o que está escrito em João capítulo 15, verso 2 a 16. O meu mandamento é este. E tem muita gente que diz que Jesus não era religioso, que Jesus não tinha mandamento. Está aqui o texto que comprova. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Veja, se eu amo meu irmão, com certeza este amor o Pai também recebe como uma adoração, como um perfume suave às suas narinas. Ninguém tem amor maior do que este. Olha aqui o verso 13: de dar alguém a sua vida pelos amigos. Olha o que Jesus nos chamou de amigos. Se no antigo pacto, na antiga aliança, o tratamento era de senhor e servo, agora aqui em Cristo, nós somos chamados de amigos. Em outra oportunidade, em João 1,12, nós somos chamados de filhos. Porque para os evangelistas, para o momento em que Jesus estava caminhando na terra, o título máximo deu na época. Nem para o gentil sobrava essa bênção. O título máximo era filho de Abraão. Veja o que está escrito em Lucas 19, verso 10. Jesus mesmo, para se adequar ao sistema da época, ele vai dizer a respeito de Zaqueu, aos fariseus que estavam ali escutando: este é filho de Abraão. Mas passado sua morte, passado sua ressurreição, passado a sua ascensão, aonde ele chegou ao trono dos céus, agora ele diz: todo aquele que crê também é chamado filho de Deus. Está entendendo? Aumenta o nosso amor para com Cristo, e o seu amor dele para conosco. O seu amor é verdadeiro, o seu amor é poderoso. Veja o que ele diz em verso 15, no verso 15 do mesmo capítulo que eu estava mencionando: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E o verso 16 nos chama a atenção: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu posso ter dons, posso ter talentos, habilidades, mas o que vai me levar para o céu é os frutos que eu estou dando. Se no meu coração não há mácula, se no meu coração não há soberba, se no meu coração não tem nenhum sentimento adverso da vontade de Deus, se no meu coração não tem nenhum sentimento faccioso, se no meu coração não há nenhum sentimento que suja o meu coração, a minha consciência. Além do mais, a Bíblia ainda diz em Hebreus 9,14 que o Espírito eterno
Espírito eterno nos purificou a nossa consciência das obras mortas para servir a Cristo. E nós, para servir a Cristo, nós precisamos ter a consciência purificado. Servir a Cristo é servir aos irmãos. Servir a Cristo é amar os irmãos. Servir a Cristo é estar com a igreja, adorando com a igreja, orando com a igreja, para que a igreja também seja edificada pela palavra, com a oração que cada um presta para o Senhor. Sabe que o pensamento daquele que desenvolve a obra de Deus, o querer de Deus na face da terra, nada mais é do que servir a igreja e o nosso próximo, e adorar a Cristo como nosso Salvador. Veja o que está em Gálatas capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu queria que você se